Vamos lá, pessoal, vamos ver se eu consigo terminar essa correção. Meu Deus do céu, terceiro vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 16. Solicitar ou receber dinheiro ou outra qualquer utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, é uma conduta descrita para a tipificação do crime de. Tá? Então, aí nós temos como alternativas corrupção ativa, exploração de prestígio, dano à justiça e corrupção passiva. Respondeu certo quem assinalou a alternativa B, exploração de prestígio, ok? Então, esse crime, ele está enunciado no artigo 357 do nosso Código Penal, e ele traz exatamente essa redação. Tá? Então, a gente poderia eventualmente confundir isso, né, com o crime de corrupção passiva, que está no 317. No entanto, são crimes diferentes. E se a gente pensar no princípio da especialidade, nós temos que utilizar aquela tipificação que for mais adequada ao caso. Então, se vocês observarem lá, né? Então, no que se refere ao crime de corrupção passiva, você tem como conduta típica o solicitar ou receber para si ou para outro em vantagem direta, ainda que fora da função, né? Ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Uma vantagem indevida ou aceitar uma promessa de tal vantagem. Ok? Só que na descrição do crime de exploração de prestígio há uma especificidade de situação, que é o quê? Quando se solicita esse dinheiro ou outra utilidade para o pretexto específico de influir em jurado, né? Órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Tá? E também essas condutas específicas, portanto, elas compõem esse tipo, que é a exploração de prestígio. Então, não se trata de corrupção ativa, nem de corrupção passiva e nem de dano à justiça, tá? Que nem existe, na verdade, esse crime de dano à justiça, assim, de forma específica. Existe o crime de dano, mas ok. A alternativa, então, é a letra B, tá? No 17, nós temos a seguinte afirmação: a conduta de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Consiste em um crime que pode ser praticado por perito médico legal. E esse crime é o crime de prevaricação, que está disposto no artigo 319, tá? Então, essa redação, ela é bastante específica, ela não cabe só para o perito, mas também para os funcionários públicos no sentido geral, ok? Vamos lá. 18. Sobre as perícias, assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta, aí no caso, é a letra B, tá? O que a letra B está dizendo? Aqueles que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, podem exercer papel de peritos. Na verdade, essas pessoas não podem, certo? Então, o artigo 279, ele determina que essas pessoas em específico, elas não podem atuar como peritos, ok? E lá também, vocês deem uma olhada no artigo, que existem outras restrições. E essas outras restrições estão expressas de forma correta nas demais alternativas, né? Então, aí nós temos, no caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução, né? Tá certo, conforme o artigo. Analfabetos e menores de 21 anos, obviamente, também não podem ser peritos. As disposições, daí na alternativa D, as disposições sobre a suspeição dos juízes também se aplicam aos peritos. E é verdade, ok? Se aplicam. Então, vocês encontram tudo isso lá no 279 de forma bastante clara. Agora nós temos uma questão dissertativa, né, que é
a questão número 19, que diz assim: explique a questão da embriaguez como elemento a ser considerado para a determinação dos efeitos penais, certo? Por que que isso está aqui? Porque se refere, de certo modo, aos aspectos relacionados à psicologia e psicopatologia forense. Então, dependendo da situação, a questão da embriaguez, ela pode acarretar uma retirada da imputabilidade penal do indivíduo, certo? Então, por isso que ela está aqui. Explique como isso pode acontecer. Ok, então no Código Penal, é necessário, então, verificar o grau de embriaguez do agente, naquele determinado delito, ok? Então, lá no artigo 28, se vocês puderem olhar, fica estabelecido que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias análogas não excluem a imputabilidade penal, ou seja, a pessoa não pode alegar que estava bêbado, né, ou que estava drogado de alguma maneira para se eximir de arcar com as consequências de um eventual crime, ok? No entanto, o mesmo artigo, ele traz duas questões mais específicas sobre o tema. A primeira delas se refere, então, à isenção de pena do agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, duas questões aqui, dois detalhes. A embriaguez completa, ela significa que a pessoa perde completamente a sua capacidade de analisar a sua situação ou de exprimir a sua vontade. Ela perde completamente, ela está completamente bêbada, ela não tem noção nenhuma da realidade, ok? A segunda questão aqui é proveniente de caso fortuito ou força maior. Ela não tem que ter ficado bêbada ou ingerido a bebida alcoólica com o intuito de ficar fora de si, né? Então, essas pessoas, o que se entende como caso fortuito ou de força maior, nesse sentido, se essa pessoa é obrigada a ingerir a bebida alcoólica ou se, ao ingerir essa bebida alcoólica, ela não tem ideia do efeito que pode causar por conta de fatores outros, né? Então, digamos que a pessoa toma uma medicação, começa a tomar uma medicação e ela não sabe que não pode compatibilizar com álcool, e ela toma e perde todas as suas faculdades mentais naquele momento, tá? Então, são essas as situações. Nesse caso de embriaguez completa e não voluntária, o agente, então, ele pode ser isento da pena, ok? Então, através das perícias, isso vai ser comprovado ou não. E aí, o segundo caso, trazido pelo artigo, é da embriaguez que não é completa. Então, aquela embriaguez que não retira do agente a sua total capacidade, o afeta de forma parcial, tá? Então, o Código prevê para esses casos a redução da pena e não a inimputabilidade do agente. Então, são situações que os peritos precisam analisar e se posicionar. Questão número 20. Explique as duas modalidades existentes. Está aqui. Sumiu a minha questão. Tá, explique as duas modalidades existentes para a aplicação das medidas de segurança de acordo com os aspectos psicopatológicos envolvidos. Então, nós temos aí duas possibilidades de aplicação das medidas de segurança, certo? A medida de segurança restritiva é aquela de internação, tá? Então, naqueles casos em que há periculosidade do agente, o agente, então, ele não pode ser posto na sociedade por conta de uma periculosidade que lhe é inerente, então o juiz vai analisar e vai determinar a sua internação. Tá? A internação, então, da forma como o artigo está redigido, ela é a regra. Tá? A exceção é para aqueles crimes que são apenados com detenção e não com reclusão, em que, não havendo a periculosidade do agente, é possível, então, determinar o tratamento ambulatorial, tá? Ao invés da internação como medida de segurança. Então, esses são os dois aspectos envolvidos aí. Que mais? 21. Explique sucintamente a determinação do prazo das medidas de segurança, considerando os aspectos psicopatológicos envolvidos. Então, nós vamos ter aí que, diferentemente das penas,
tá? No direito penal, as medidas de segurança, elas têm prazo indeterminado. Isso significa que elas devem perdurar enquanto durar a periculosidade do agente. No entanto, a jurisprudência traz os elementos que traçam aí o limite, né? Que anteriormente, por conta do limite estabelecido pela legislação, para que a pessoa fique submetida a uma pena privativa de liberdade, esse limite era de 30 anos. Tá? Agora, com a modificação para 40, provavelmente os posicionamentos jurisprudenciais vão acompanhar essa determinação e deve passar aí a 40 anos o prazo máximo, ainda que haja periculosidade do agente, ok? Que mais? Qual a diferença entre psicologia jurídica e psicopatologia forense? Então, nós temos aí a questão 22, ressalte as esferas de atuação de cada uma delas. Então, para começar, a psicologia jurídica ela está mais voltada ao estudo do comportamento humano, envolvendo aqueles processos cognitivos, emocionais, relacionais, psicológicos, que não estão atrelados necessariamente a uma enfermidade mental, a uma patologia, né, psiquiátrica. Então, você tem aí questões de conduta humana normais, né? Então, você precisa tratar, se você precisa tratar, por exemplo, de questões de direito de família, em que é necessário ao magistrado analisar ali a atuação dos pais, o comportamento dos pais em relação àquela criança, isso está atrelado à psicologia forense. A psicopatologia, por sua vez, ela já vai tratar de questões mais de enfermidades, de doenças psiquiátricas mesmo, que vão redundar na inimputabilidade, elas podem redundar na inimputabilidade penal do indivíduo. Não somente na esfera penal, mas se você for pensar também nas questões de capacidade civil, né, também é necessário analisar os aspectos relativos à psicopatologia. Ok? Questão 23. Cite 3 condutas vedadas aos médicos quando atuantes em perícias. Então, a gente tem aí essa questão 23, tá? De acordo com o Código de Ética Médica. Então, se vocês olharem lá o código, e isso pode trazer alguma confusão para a gente, e efetivamente alguns alunos se confundiram nas respostas, porque a técnica legislativa desse Código de Ética é um pouquinho diferente. Então, eles não colocam assim um caput, né, num artigo e incisos. Como é que eles fizeram? Se vocês abrirem lá a página do Conselho Federal de Medicina, vai estar assim, cadê? É vedado ao médico, né? Então, lá naquele títulozinho, eles puseram é vedado ao médico, e aí vem os artigos com as condutas que são vedadas, tá? Entre essas condutas, nós temos a partir do artigo 92 até o artigo 98, relacionados à atividade pericial. Para citar alguns exemplos, né? Pedi aqui 3 condutas apenas, mas nós temos aí os artigos que trazem mais condutas. Então, nós temos, vamos ver, assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal que não tenha realizado pessoalmente o exame. Ele tem que realizar o exame pessoalmente para poder assinar esse laudo. Ser perito ou auditor do próprio paciente, da sua família ou de qualquer outra pessoa com a qual tenha relações, né? Ou que possa eventualmente viciar ali a imparcialidade desse médico. Intervir quando na função de auditor, assistente técnico ou perito nos atos profissionais de outro médico, tá? Ou fazer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. Então, ele tem que manter aquela conduta ética de não criticar os profissionais, né? Realizar aqui exames de direito, deixa eu ver aqui, ó, que foi que eu coloquei no exercício, eu acho que foi esse 96 aqui, ó. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. O que o artigo está dizendo? Você tem que ler isso junto com o que está lá em cima.
é vedado ao médico receber remuneração ou gratificação de acordo com o sucesso ou insucesso da causa. Gente, claro que é proibido, não pode, né? Por quê? Porque daí, enfim, isso equivale à postura de comprar esse médico. Ok? Então, essas são as perguntinhas que eu separei para nossa revisão. Espero que vocês tenham bons estudos e façam uma excelente prova na semana que vem. Um abraço a todos vocês e vamos que vamos!